Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e estamos aqui no estúdio da Foresp Experience na Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair no Expo Center Norte, em São Paulo, fazendo conversas bacanas e interessantes com empresários, profissionais e todo o público ao redor do nosso setor. A Foresp é a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Somos 504 mil empresas em todo o estado e 1.400.000 empregos que temos nos nossos estabelecimentos. E estamos conversando aqui com essas empresas, com a nossa cadeia produtiva e com os clientes que consomem e frequentam os nossos bares, restaurantes e hotéis. Agora teremos uma conversa muito bacana sobre desenvolvimento de gastronomia em vários setores, educação, formação, com dois convidados muito especiais. Estamos aqui com a Paula Tedeschi, que é diretora do Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros no Brasil, que tem uma longuíssima história, é membro honorário da Academia Brasileira de Gastronomia, da Academia Italiana della Cucina, da Aregala, Associação de Restauradores e Gastrônomos do mundo inteiro, e tem muita coisa para nos contar, e com o professor Eduardo Álvares, que é diretor do Centro de Enologia do Estado de São Paulo, do centro que está no Centro Paulo Souza, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu vou conversar aqui com a nossa decana da gastronomia, Paula Tedeschi, que me comentou agora que o Instituto Culinária Italiana no Brasil está fazendo 25 anos nesse momento. Me conta um pouco dessa história da fundação e da criação. Você que é de Roma, não é? Italiana. Sim, eu de Roma. sou de Roma, mas eu vim criança aqui. Não, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, Enio, amigo de longa data, e além de meu ex-aluno, que fez um ótimo curso de enologia lá no Castelo de Costiglione. Que época maravilhosa passar aquele tempo no castelo lá no Piemonte com você, foi muito bacana. Então, sim, já são 25 anos que nós estamos aqui trabalhando. Eu comecei por um acaso, porque nesse interim, nesse entonces, há 25, naquele tempo, meu filho era casado com uma moça, filha de uma famosa dona de restaurante naquela época, que se chamava Incità, que fazia comida italiana típica. Sendo que naquele tempo ainda nem tinha os produtos importados que só vieram durante o governo Collor, né? E a mãe da minha nora era famosa, conhecida, e a um certo ponto ela teve a proposta de ser representante do CIF aqui no Brasil. E ela não podia, porque tinha muitos restaurantes, uma cadeia de restaurantes, era muito ocupada. Ela me pediu se eu queria. E eu, que estava olhando em volta, que após ter tido 4 filhos, que não me permitiram fazer outras coisas, aí eu comecei, topei, e do nada, eu nunca fiz nada de gastronomia, a não ser o interesse que todo italiano, que bom italiano tem pela gastronomia. Aí foi assim que eu comecei. Quer dizer, como boa italiana, você se transformou hoje, na sua história, numa história de grande promoção cultural da gastronomia e do ensino, né? Do ensino. E desse ponto eu poderia dizer que nós fomos um grande marco aqui na gastronomia. Para você ter uma ideia, no ano 2000, quando eu comecei em 99, no ano 2000 eu fui encarregada de fazer um curso para cidadãos italianos no Rio. No Rio de Janeiro. Não achei uma cozinha apta a colocar 15, 20 pessoas
para dar uma aula. Eu tive que começar a fazer a cozinha. Começou mobiliar por mobiliar a cozinha. Na prática, e não havia. E foi um curso maravilhoso, foi tudo bem, e foi realmente lá que começou. Quer dizer, uma precursora e que mais recentemente veio também a fazer um trabalho de implantação aqui na ETEC, né, nas escolas técnicas aqui da gastronomia, junto do Em 2009, eu fui procurada pela professora Laura Laganá, que era então a diretora-geral, né? Como se diretora chama? Superintendente, né? Diretora superintendente do Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. E a professora Laura, de origem italiana, ouviu falar do ICIF. Na realidade, foi depois de Jundiaí, nós levamos você, depois da ação que a gente teve em Jundiaí, nós fomos, te apresentei. Vocês se conheceram em função do Centro Paula Souza? Não. Dentro do Centro. Dentro do Paula Souza. Eu tinha assumido a direção da ETEC de Jundiaí há pouquíssimo tempo. E a Paola, através de um contato com a Prefeitura de Jundiaí, iria trazer um sommelier do ITIF para dar um curso no Brasil, Gianni, na Prefeitura. Gianni Lescara. Lembro do Gianni, foi meu professor lá. Exato. Então eles estavam procurando um local em Jundiaí para o Gianni dar um curso de sommelier para os serviços de bar para os restaurantes da cidade, né, para melhorar a questão do serviço. No período da tarde e no período da manhã seria para os produtores de vinho ali da região. E nesse momento, você qual era a sua... Eu era diretor da ETEC e ele muito gentilmente e abracei o projeto. Mas ainda não havia o Centro de Enologia. Nada. O centro nasceu deste primeiro evento com o Lercara. Evento nasceu o Centro de Enologia do Estado de São Nasceu Paulo. a ideia do centro. E a gente construiu. E aí eu levei a Paola, porque na época a professora Laura estava construindo novo prédio da superintendência do Paula Souza, que era o prédio da Santa Efigênia. Que tinha acoplada a uma escola. Exato. E ela tinha que decidir que tipo de escola fazer. Até que... Aí eu fui com a Paola para o Rio Grande do Sul para conhecer, porque o ITIF tinha uma escola em Flores da Cunha. A Paola fez essa ligação, eu fui com produtores da região de Jundiaí para Flores da Cunha, para a gente entender a questão do vinho no Rio Grande do Sul, né? E aí, mas como que tem no Rio Grande do Sul uma escola dessa e não tem em São Paulo? Eu vou te apresentar a professora Laura Laganá. Foi quando a gente fez o link e levou a Paola. E a professora Laura, eu ainda lembro da fala, mas por que tem uma escola dessa? Apresentamos, o Lercara estava no Brasil. Sim. Lembra? O Lercara vinha para o Brasil, foi você e o Lercara. Sim. Mas como no Rio Grande do Sul tem uma escola dessa, precisamos uma em São Paulo. E aí nasceu esse casamento. A Paula eu conheço há muito tempo. Eduardo eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Você vem da área do vinho, de gastronomia, de enologia? Não, na realidade, origem de conhecimento e formação? Eu sou da escola agrícola, eu sou zootecnista de formação, meu mestrado é com peixe na Unesp de Jabuticabal, mas eu sou diretor, há 33 anos sou do Paula Souza. Você já tem carreira no Paula Souza? Isso, eu sou professor do Centro Paula Souza, fui diretor da escola, né, onde está instalado o Centro de Enologia, e aí, enquanto diretor, o Paula Souza, ele atende os diferentes mercados, diferentes... E um diretor muito ativo. Que, aliás, um grande projeto nosso do Estado de São Paulo, um projeto exemplar que nós temos com a Paula Souza. Então, e aí o Paula Souza ele tem que atender as cadeias produtivas regionais. O que aconteceu com a vinda do mercado? A gente entendeu que o vinho, isso foi em 2009, foi em novembro de 2009. Isso. Aí, com o Lercara, a gente juntou todas as vinícolas da região de Jundiaí, dos 10 municípios que compõem o Circuito das Frutas. E todo mundo trazia o seu vinho para o Lercara experimentar. E o Lercara, muito educadamente, né, falou, olha, tem potencial, mas precisa se melhorar, precisa de tecnologia. Sim. E se precisa de tecnologia, precisa do Paula Souza. Então, aí nasceu a necessidade, precisamos ter um curso para poder qualificar os produtores de vinho do estado de São Paulo. Isso nasceu em Jundiaí? Em Jundiaí, em 2009, a ideia. Aí a Paola, precisamos então ir para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul já tem uma escola desde 1945. Sim. E aí a Paola conhecia tudo do Rio Grande do Sul por conta da Escola de Flores da Cunha. Ela fez o roteiro. Nós pegamos uma van da escola, que o governo do estado tinha acabado de doar uma van para as escolas. Nós colocamos alguns professores e produtores de vinho
da região de Jundiaí e foram de van para Flores da Cunha com a Paola. Aí ficamos lá 10 dias, uma semana, né? Visitamos, entendemos a importância do curso, conseguimos contato com o Instituto Federal, que tem a primeira escola técnica, então entendemos que o Rio Grande do Sul, muito igual ao Jundiaí, né, teve a sua colonização ali de italianos do Vêneto, que vieram. Como aqui, né? Exatamente. A mesma colonização. Também tinha um vinho como o Jundiaí, produzia um vinho para o consumo próprio, que o turismo levou a, né, começar a vender, com uma qualidade também sem tecnologia, sem informação. Sem informação, né? Só que essa escola de viticultura e enologia nasce no Rio Grande do Sul em 1945. Então, a gente estava falando sobre a relação com o Corneliano Veneto. Sim, essa ideia veio quando a escola começou a funcionar lá em Jundiaí, e eu sempre achei isso uma ideia que já tinha na cabeça, que era importante fazer uma conexão com uma escola de enologia italiana. Por quê? Ainda, apesar dos progressos que foram feitos aqui no Brasil, ainda a Itália está adiante de nós em questões técnicas. E a história das vinícolas paulistas também conversa com a questão da Itália, porque são todos oriundos de família italiana. Então, essa ligação é importante, né? Cabernet Sauvignon a gente produz no mundo inteiro, né? No Brasil também, mas é importante que as vinícolas de São Paulo, de colonização italiana, tenham essa história mais fortalecida com a Itália, porque é a base da cultura da imigração. Com o mundo moderno do vinho, né? E aí a Paola já através do contato no consulado. Isso, então, através do consulado, obviamente, eu não teria conseguido sozinha, fizemos esse link com essa escola que é a melhor da Itália e a mais antiga, de 1875. Puxa vida. Então, é uma escola já tradicional e de muita boa fama. Perfeito. Né? Perfeito. E foi assim que nós começamos, assinamos um convênio e vem todo ano. É um convênio de difusão de tecnologia. Eu fui para lá, eu fui para Corneliano, né? E a gente desenhou essa parceria e foi assinada formalmente entre a diretora da escola de Corneliano com a diretora superintendente do Centro Paula Souza. Isso. Está previsto aí a vinda todos os anos. Na difusão de tecnologia, vem professores de Corneliano para a nossa escola, eles vêm no mês de março e julho, e a gente está com experimentos em conjuntos, conduzindo experimentos no Brasil, já com eles, por conta também foi possível por conta de toda a estrutura tecnológica que a gente conseguiu montar lá na escola. Me conta um pouco do Centro de Enologia. Vocês têm cursos de tecnólogo... Não, é técnico, é nível técnico em viticultura e enologia. O curso foi formatado da seguinte forma: a gente construiu todos os laboratórios base para o curso, então, microvinificação, microbiologia do vinho, química do vinho, e laboratório de análise sensorial e harmonização para o vinho. E uma coisa inédita no Paula Souza, porque a gente entendeu que o Rio Grande do Sul conseguiu todo esse desenvolvimento, porque além do curso de formação, né, para trabalhar nas vinícolas, né, a gente precisava também incubar o produtor, que foi o que o Rio Grande do Sul fez. Entendi. Então a gente consegue atender que o produtor processe o seu vinho com alta tecnologia lá. Porque a gente tem em São Paulo, tinha em São Paulo produtores produzindo vinho, mas sem a tecnologia. Entendi. Então ele vai ver que com tecnologia o quanto ele ganha na qualidade desse vinho. Além dele aprender, ele pode fazer a vinificação lá com você. Exatamente. Sim. Ou ele não precisa fazer o curso, e ele só é incubado dentro. Porque o aluno ganha, quanto mais tipos de vinho produzido dentro da escola, mais o aluno ganha, porque ele vai se apropriar dessas diferentes tecnologias aí de produção. E o produtor, desde que a uva seja produzida em São Paulo, ele pode vinificar
lá dentro. A gente presta esse serviço de incubar o viticultor. O vinho lá dentro. Então vocês só aceitam uvas produzidas no estado de São Paulo. O critério é que a uva tem que ser produzida em São Paulo. E de qualquer região do estado. De qualquer região do estado. Por exemplo, a gente estamos em Jundiaí, mas estamos fazendo testes para produtores de uva que estão produzindo uvas viníferas ali em Presidente Prudente. Isso eu ia perguntar também, essa questão da uva de mesa, da uva americana e da uva vinífera. A gente sabe que a região de Jundiaí, toda a região, é uma região fortíssima em uvas de mesa, uvas de sobremesa, uvas americanas, etc. E aí também a origem, a tradição da produção daquele vinho. Aquele vinho antigo que nós conhecíamos. Sim, o vinho de garrafão, que a gente fala, exato. Isso certamente mudou. Mas como está hoje esse processo de mudança? Tanto é que a escola cresceu muito. Ela começou ali pequena, a gente imaginou que a gente fosse atender só aquela região de Jundiaí do Circuito das Frutas, mas o projeto tomou uma dimensão tão grande que hoje a gente atende o estado de São Paulo. Né? Então ele extrapola a região de Jundiaí. Qualquer uva produzida em São Paulo pode ser vinificada e testada ali dentro. E a gente tem um crescimento dos vinhos de inverno já consolidado. Então a gente tem em São Paulo crescendo muito a questão da uva vinífera. Hoje a grande maioria dos vinhos produzidos dentro da escola são de uvas viníferas. A gente também tem alguns produtores que querem produzir e ganhar tecnologia dentro de uvas americanas. E aí que a gente melhora também a qualidade desse vinho de uva americana produzido lá. O vinho de uva americana, aquele vinho antigo de vinho de garrafão, para o vinho de uva americana de hoje, ele é melhor, ele é diferente? Com certeza a gente já se apropriou de tecnologias que a gente consegue, inclusive a poda... É um vinho de grande acesso popular, é um vinho que o pessoal gosta de E a poda de inverno também. Para a uva americana, você consegue... A dupla poda. Em uva americana, você consegue produzir ela com um brix muito maior do que... Porque você não tem a chuva que dilui aquela quantidade de açúcar e que você não tem aquela qualidade. A própria uva americana vinho de uva americana ganhou muito com a dupla poda. Entendi. E aí a escola tem... Pensando nessa questão da uva americana, a gente também tem um apêndice ali, que é na fabricação de suco. Então a gente também atende o produtor na produção de suco de uva integral. Aí sim, para uvas americanas, a gente tem produzido muito. Então ali é uma unidade de incubar para vinho e suco de uva também. Quantos alunos tem o centro? O Centro Paulo Assunção, a nossa escola é uma escola... O Centro de Enologia. Isso, o Centro de Enologia. A gente... Como está começando, as turmas são de 40 alunos. A gente começa uma turma e termina para poder entrar outra, né? Porque é tudo muito novo ainda. Então a gente só está tendo uma turma por vez, por enquanto. E existe uma demanda das vinícolas, dos produtores, para buscar os alunos? Para buscar os alunos. Aqui hoje, como o curso tem uma turma, só tem muitos donos de vinícolas fazendo curso também, né? Então a gente tem ali regionalmente, eu tenho atendido muitos donos de vinícolas fazendo curso, mas a ideia é que a gente tenha também em outros horários o curso, que o curso é de 1 ano e meio de duração. Perfeito. Né? Porque você tem desde a plantação do vinhedo, todas as práticas, né, na produção de uva até a produção de vinho. Então o curso é viticultura, a parte da produção de uva e da produção de vinho. Então ele é bem completo nesse... E isso tudo são recursos do Estado de São Paulo. Sim, o curso é público, a escola é pública. O curso é gratuito? O curso é gratuito. E tem uma seleção, tem o processo de seleção, vestibulinho e tudo normal. E aí a gente atende. E aí a gente tem... O que foi possível também a gente atender e incubar é porque as escolas agrícolas, a nossa escola é uma escola originalmente agrícola. Para incubar, o empresário paga, o produtor paga? Ele paga porque os custos da operação. Os custos de operação. Porque como é que o produtor, através da cooperativa, porque todas as escolas agrícolas, elas já têm uma cooperativa escola, entendeu? Desde 1995. Eu sou professor de cooperativismo, responsável pela cooperativa da escola. É uma cooperativa de alunos. Então, o retorno da cooperativa é a melhoria da qualidade do ensino. Então, nós temos isso no curso de agropecuária. E o curso de viticultura e enologia também tem o cooperativismo na sua matriz curricular, porque a gente pode comercializar o excedente da produção. E a gente também pode prestar serviço. Então, através da cooperativa, o produtor entra na escola, né? Ele manda a sua uva com uma nota de produtor, ele não paga imposto nenhum para isso, ele manda a uva para processamento, aí ele manda as garrafas, a rolha, a gente processa
a uva e manda uma nota do produto processado para ele. Então, os impostos ficam com a escola. A escola paga o imposto aí de processamento do suco, ICMS, toda essa coisa da produção do suco. Entendeu? Então, existe um custo subsidiado, então, para a produção do suco. E do vinho também. E vocês disseram que recebem os italianos da escola italiana, mas vocês enviam também? Exatamente. A gente tem os 2 melhores alunos de cada turma, junto com o professor, passam um mês na Itália, na escola de Corneliano, se aprimorando em tecnologia. E os alunos da escola de Corneliano também vem para cá. Olha que oportunidade muito interessante, você que está interessado no mundo do vinho, na enologia, buscando um caminho para isso, aqui do lado, aqui no estado de São Paulo, subsidiado pelos recursos do estado de São Paulo, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Centro Paulo Souza, uma escola pública para formarem técnicos em enologia, que serão enólogos aí espalhados pelo Brasil, a melhorar a qualidade do produto, do vinho brasileiro, e fazer esse intercâmbio internacional. É maravilhoso isso. Agora, isso tudo nasceu também dessa iniciativa de vocês, quer dizer, da relação da Paula com a ETEC, Centro Paulo Souza, ao encontrar o professor Eduardo, que a gente está aqui testemunhando o início de uma qualificação da enologia no estado de São Paulo. Foi realmente, está sendo uma revolução. Uma revolução. Uma revolução que está sendo feita na ETEC de Jundiaí. Através dos professores da escola, a gente entrou em contato com o maior produtor de muda da Itália, mudas de viníferas, que é Rauchedo, uma cooperativa também. Aí eu estive em Rauchedo, e aí existe um interesse da gente trazer variedades italianas, né, para incentivar esse produtor também para fazer cortes de produção com variedades italianas. Então nós vamos implantar agora em agosto o Vinhedo Itália. Vão ser 6 variedades que virão agora. Algumas variedades que não existem no Brasil vão ser a escola vai ser responsável por credenciar essas variedades no mapa, no Ministério da Agricultura. Então a gente vai aclimatar. São variedades já específicas para a poda de inverno, então de ciclo curto, né? A gente vai trazer algumas variedades que são a base do Prosecco na Itália, por exemplo. E vocês lá, através disso, fazem também o teste de adaptação de diferentes uvas a diferentes terroirs, etc. Isso tudo o aluno consegue acompanhar, né? Então, essa capacitação ela começou a ganhar mais corpo do que a gente imaginava no começo de tudo, né, Paulo? E nós procuramos também parcerias importantes com o IAC, né? Instituto IAC, né? de Campinas. Eles nos ajudaram também. A gente pediu ajuda de muita gente que veio e colaborou conosco, né? Vamos falar um pouquinho da relação disso com os nossos estabelecimentos, hotéis, restaurantes e bares. Você, Paula, pelo ITIF, Instituto Culinário Italiano, para estrangeiros, o F é de Foreigners, né? Sim, para estrangeiros. Tem um longo... Você estudou lá também? Não. Não. Eu conheci a Paola por conta da vinda do Lercara em 2009. Da vinda do Lercara. Ficamos amigos. Do amigo comum. Através dessa relação e da promoção da cultura italiana, recentemente criou a Semana da Cozinha Italiana aqui na cidade de São Paulo. Que pegou muito fortemente, a gente vê aí todo ano. Como funciona a Semana da Cozinha Italiana? De uma maneira muito simples. Nós convidamos, as regiões da Itália são 20. Perfeito. Os restaurantes que sediam a semana também são 20. Perfeito. Então, começa assim. Primeira coisa, a gente se reúne e sorteia a região. Cada restaurante sorteia a sua região. Por que isso? Porque senão todo mundo quer Toscana. Os restaurantes se inscrevem e sorteia qual região vai cair para ele. Qual região vai cair para ele. Senão todo mundo quer Toscana. Senão todo mundo quer Toscana, o Piemonte, os mais conhecidos. Sim. Aí sorteia e aí a partir desse momento cada chefe entra em contato com um chefe da região italiano que a gente seleciona, um que esteja de acordo de vir para cá e tudo. E então eles combinam um menu a 4 mãos
entre os dois, típico daquela região. Perfeito. Então, daí o restaurante escolhido, durante aquela semana, ele oferece, não é só, quer dizer, pode ser escolhido, mas há também as opções normais, né? Mas tem esse menu específico da semana, que é só de pratos daquela região, e vinhos também. E vinhos também. Da região. Então, e o chefe de lá vem para cá. E o chefe de lá vem para cá e faça essa. A semana de cozinha italiana é uma semana mesmo? Exato, ou é uma semana. É uma semana mesmo? É uma semana mesmo. Podia ser um mês, né? Seria mais legal. Mas aí Mas você não ia aguentar. Ninguém vinha um mês. Então, é assim que funciona. Tem dado muito certo. Tá. E como eu contei, as pessoas depois, quando trazem, às vezes eles trazem produtos que aqui não existem, mas é interessante que logo depois, passou um mês, passou 2 meses, já tem o produtor aqui. Perfeito. E isso é muito bom, porque a gente incentiva produções artesanais, específicas. Perfeito. Né? E então isso é muito bom. Isso é uma ação da promoção italiana, do consulado italiano. Instituto de Cultura, não? Sim, também está envolvido. O Ministério do Exterior italiano, o Ministério degli Esteri, portanto, todos o consulado italiano, né? E a gente procura ajudar, achando chefes, colocando em contato. E o restaurante italiano aqui em São Paulo, ele se inscreve para ser selecionado? Ele pede para, assim, existe quem, digamos, atualmente quem se ocupa de toda essa parte de quem inscrição entra, é o representante da Academia Italiana da Cozinha, Gerardo Landulfo. Gerardo Landulfo. Então tem que falar com ele. Quer dizer, quem quiser tem que falar com ele. Quem está conduzindo aqui é o Gerardo, da Academia Italiana da Cozinha, que está presente em vários, a gente frequenta vários restaurantes aqui, os italianos ali, com o seu diploma na Academia Italiana, que faz um trabalho muito bacana. Muito bacana. Exatamente. Em relação ao ITIF, ao Instituto Culinário Italiano. Sim. Eu lembro quando nós fizemos o curso, né, eu tive o prazer de ser um dos alunos do Instituto Culinário a seu convite. Nós tínhamos ali o curso da semana aqui e da semana no Peru. Você ainda está levando alunos, inscrevendo alunos para fazerem o curso? Sim, claro, no Instituto Culinário Italiano? Inclusive, nesse ano, por nós termos fazermos 25 bodas de prata, isso, né? 25 anos de ICIF Brasil, os cursos master, só os cursos master de enogastronomia italiana, tem descontos muito especiais. E nós vamos ter o último curso do ano com tradução para o português, com descontos muito especiais, início em 13 de outubro. Início em 13 de outubro, quer dizer, todo ano você tem. Agora um pouco pro lado pessoal. Para os dois. Vocês frequentam os restaurantes italianos aqui? Você frequenta lá? Qual a recomendação de viagem? Como é que vocês vivem a gastronomia na vida de vocês? Bom, a Paula, eu sei que tem uma história, e como toda boa italiana e boa romana, deve cozinhar, que é uma beleza, eu imagino. Eu cozinho razoavelmente. Eu não tenho a menor dúvida. Mas não sou, lógico, sou profissional, lógico. mas entendo o suficiente para dar uns palpites de vez em quando. E você, Eduardo? Olha, eu melhorei muito depois que conheci a Paola. Jundiaí ainda precisamos dar uns toques. Já tem bons restaurantes italianos, mas são aqueles que só abrem no fim de semana. Aquela tradição. Por causa do turismo e tudo, né? Do turismo. São ótimos dentro do perfil deles. Sim. É aquele perfil de cozinha
que eu chamo a cozinha colonial. Cozinha colonial italiana. No sentido que é a cozinha dos colonos, já modernizada, obviamente, mas ainda com aquele toque tradicional de cozinha italiana. É verdade, Paula, que você encontra nos restaurantes mais antigos, mais tradicionais, a cantina italiana, digamos Sim. assim. A gente fala cantina ítalo-paulistana, sim, né? Sim, sim. A cozinha que era a cozinha antiga da Itália, claro, assim como os dialetos nas Veja, localidades. aconteceu o seguinte, houve uma imigração muito importante em 1875, por aí. Certo. Esse povo que saiu de lá veio por fome, por Sim. não ter já... Ninguém sai da sua casa e se tiver confortável, tudo, se tiver bem. Isso. Né? Eles vieram por necessidade. Sim. Chegaram aqui e, claro, eles tinham aquela tradição cultural que é muito comum na Itália. Na Itália, hoje em dia, se discute por cozinha, por receitas, Isso. animadamente. Isso. É uma coisa que está entranhada Isso. dentro do povo, ainda é assim. Isso. Então, eles vieram e tentaram reproduzir, dentro do possível, a própria cozinha. Isso. Disso resultou a cozinha destes restaurantes, digamos, das colono, cantinas, né? do Mesquita. E a maioria era napolitanos, eram do sul da Itália, do sul da Itália. Dos que, digamos, porque aqui houve duas categorias duas levas de imigrantes, uma do sul, Calábria, Campânia, mais do sul, e uma do Vêneto. Em Jundiaí foi Vêneto. Vêneto, puro Vêneto, só Vêneto. Vêneto. Só Tanto que existe em Jundiaí um ótimo restaurante que serve pratos com polenta. Com polenta. Eles fazem aquela polenta mole, né? Não muito compacta. Sim. Eles fazem quase um purê, né? Isso. Uma cama de... Isso. E em cima põe uma carne guisada, ou um bacalhau. Então, é bem um prato daquela época. Bacalhau. Que não é bacalhau, não sei se você sabe dessa história. Não. O bacalhau usado no Vêneto não é bacalhau, é stockfish. Sabe a diferença? Stockfish. O stockfish é o mesmo peixe, mas não salgado. Ele é seco ao ar, da Noruega, lá do norte, que é como faz muito frio, eles simplesmente penduram o peixe para secar. Para secar e ele seca. Né? E não é salgado. Não é salgado. Então, ele tem a vantagem, claro que precisa ser hidratado, mas não é salgado. Mas, no fim, é bacalhau. Então, sim, no Vêneto, o bacalhau é um prato e aí para cá, a imigração foi mais do sul da Itália. Aqui, principalmente, teve imigração dos vênetos também, mas foi mais as primeiras levas que foram para o Barão de Jundiaí. Não, lá foi do Vêneto. Foi do Vêneto? Foi do Vêneto. Ali, então, como no sul. Como no sul, foi mais do Vêneto. Então, de qualquer maneira, houve uma parte, talvez aqui nas outras fazendas de São Paulo, vieram esses habitantes de Campânia, Puglia, e hoje com restaurantes fantásticos aí, os tradicionais e as opções dos restaurantes contemporâneos. Agora o panorama aqui em São Paulo, veja, estamos falando de São Paulo cidade. São Paulo cidade. Não São Paulo estado. Sim. São Paulo cidade agora tem duas gastronomias italianas bem distintas. Isso. Uma muito importante, na minha opinião, a tradicional, que eu chamo colonial, que conta toda a história porque através dos pratos a gente pode criar uma história, né? Claro. Então, conta a história do imigrante. Tá?
Exato. E que foi conservada, se conserva até hoje, muito ótimo que seja assim. Ao mesmo tempo, vieram, porque depois da guerra, houve outro fluxo imigratório, né, de pessoas que vieram. Esses já tinham um gap de, sei lá, 20 anos, 30 anos, em que a gastronomia havia mudado. É claro, tudo evolui, tudo muda. E a cozinha também, né? O próprio vinho na Itália, a gente tem um desenvolvimento. Tanto é que a gente parou no tempo, quando veio esse imigrante, com técnicas de vinificação que eram da época da colonização. Hoje, a aproximação com a Itália, a gente vê que hoje o mundo do vinho da Itália mudou. E a Itália conseguiu exportar sua cultura para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E então, essa segunda leva é que é responsável. Começou com o Hotel Cadoro, lembra? Lembro do Cadoro, ali que fazia il lesso, o cozido, os vários tipos de carne cozida, com vários molhos. Quer dizer, depois tem vários, né? O máximo, o ícone da ícone, né? Rapidamente, para a gente encerrando, voltar um pouco ao assunto dos vinhos. O brasileiro consome por ano 3 litros de vinho per capita. Que é muito pouco. Quanto é na Itália? Não sei, mas garanto que é 14. Deve estar bem mais, em mais, torno de 40. Eu acho que em torno de 40. Em torno de 40. Quantos litros de vinho você consome por ano, Paulo? Ah, querido, não muito, não. Eu sou regular. Tomo uma taça de vinho no almoço. Uma taça de vinho no almoço. Todo dia no almoço? Todo dia. No jantar, não? Não, eu não janto. E por isso essa energia, essa longevidade com essa energia. Por isso, eu estou bem. Tá Obrigada. Muito bem, parabéns pela energia, Paulo. Pois é. E continue nos iluminando com o conhecimento, enquanto sabedoria eu puder, e com essa força de promoção da nossa gastronomia, da gastronomia italiana. Eu tive o privilégio de conhecer a Paola e todo o projeto se desenvolveu a 4 mãos, porque a Paola sempre esteve junto, até hoje, né? Está junto a todo momento. Né? Ela é nossa tradutora com a reunião com os professores da Itália, ela é a nossa tradutora. Eu sei. Não, desde quando a gente se conheceu, lá no início, você falou de 25 anos do Instituto, nós nos conhecemos naquela época, mais ou menos. Claro. Através do professor Celso dos Santos Silva, presidente da Aregal, hoje presidente internacional da Aregal. É um prazer enorme estar com você, estar podendo conversar com você aqui e transmitindo essa informação para todos nós aqui da Foresp. Muito obrigado, professor Eduardo. É uma aula, parabéns pelo trabalho. É exemplar, nós temos uma Fica o convite assim, para os ouvintes que quiserem conhecer a Escola de Enologia, uma escola pública, o Centro de Enologia do Estado de São Paulo. Qual é o site, como é que entra em contato? Então, eu vou dar o telefone da escola, que é o 4582-1881, 11 também. 11 4582 1881. 11 4582 1881. Isso, aí ele agenda um horário, porque a gente faz a apresentação, e tem o site também, www.etecbest.com.br. Etecbest. É Benedito Storani, BSTO. BSTO. Não, é Best. B-E-S-T. BEST. É Benedito Storani. Quer dizer, Etecbest. etecbest.com.br. E do Instituto Culinário Italiano, do ICIF? Pode, se quiser conhecer o Instituto, é www.icif, de faca, icif.com. icif.com. Se quiser informações, basta escrever no cursos@ICIF Brasil, tudo junto. cursos@icifbrasil.com. Não, ICIF Brasil. icifbrasil.com.br. Que é o Instituto daqui. Isso. Muito obrigado pela presença de vocês, uma conversa muito bacana, importante para o nosso público da Federação de Hotéis, para os restaurantes, para os bares, conhecer um pouco. Posso dizer? Pode, por favor. Esqueci uma coisa importante por favor, agora, Paulo. que você falou da Foresp, né? Isso. O ICIF está divulgando
um curso especial para maître. Ah, olha que bacana, que interessante. Que se divide em 3 semanas, sendo que a primeira é de enologia e harmonização. Perfeito. A segunda é serviço de sala. Perfeito. E a terceira, não me lembro. Para gestão? Gestão, deve ser de gestão. Tá. Mas se alguém tiver interesse, por favor, nos consulte cursos@icifbrasil.com.br. É para maître de hotel, altíssimo nível, 3 semanas, mora lá na escola e aprende. Curso na Itália. Na Itália. Cursos para maître alto padrão, 3 semanas na Itália, do Instituto Culinária Italiana, icifbrasil.com.br. cursos@icifbrasil.com.br. Está aí a oportunidade para quem está precisando treinar o seu pessoal. Sim. Ou está montando o seu negócio. Eu vou dizer uma coisa que eu observo no mercado. A minha visão que um curso assim deveria ser oferecido pelo hotel ao maître. Sem dúvida. Isto é, porque o jeito de realmente ter um funcionário de alto nível. De alta qualidade, de alto nível, que vai saber comandar os demais colaboradores da sua empresa. E que logo vai virar gerente. Exato, quer dizer, um profissional com talento que sabe também melhorar a qualidade de toda a brigada no estabelecimento. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Um prazer estar com vocês. Foi um grande prazer. Nós que agradecemos a oportunidade aí de divulgar. É um prazer estar com vocês. Muito importante para nós. Perfeitamente. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês, obrigado à Vivax TV por essa parceria tão bacana e essa produção dos conteúdos que nós estamos fazendo no canal Foresp Experience. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora e a gente vai continuar com mais conteúdos por aí. É isso aí.